Esse exercício, ele trata de um exercício de transmissão de potência. Então, nós temos que determinar o comprimento da correia a ser adquirida para esse esquema. Então, nós temos aqui dois motores, né? A gente tem o motor aqui M representado por M1, que é a fonte de potência. Então, é ele que vai ser a polia motora, que é de menor raio e que fornece 1450 RPM de rotação. A polia movida é a polia número 2 de maior raio, que a gente vai descobrir o valor desses raios, R1 e R2. A rotação aqui na polia 2 é de 500 RPM. E a velocidade tangencial, velocidade linear, né, nesse sistema de transmissão, é de 12 metros por segundo. Então, aqui vamos relembrar alguns conceitos. Primeira coisa aqui, a gente tem que... Qual o tipo de montagem aqui? Dessa correia entre as polias. É um tipo de montagem direta. Então, só para a gente identificar depois qual a equação que a gente vai utilizar. Lei do engrenamento. Então, vamos lembrar o que diz a lei do engrenamento. A lei do engrenamento, ela fala que a gente mantém a razão de velocidades constante. Então, por isso, a gente pode dizer que a velocidade na polia 1 é igual à velocidade na polia 2. E a gente sabe qual é o valor dessa velocidade que foi dado, né? 12 metros por segundo. Com isso, a gente vai conseguir descobrir o valor do raio, tanto da polia 1 quanto o valor do raio da polia 2. Então, sabendo que a velocidade da polia 1 é igual à velocidade da polia 2, a gente também sabe o quê? Velocidade é dado por ômega R. Então, a gente sabe que ômega 1, R1, é igual a ômega 2, R2. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem a rotação, a gente não tem a velocidade angular. Porém, a gente pode representar aqui de outra maneira. 2π sobre 60, N1, R1, igual a 2π sobre 60, N2, R2. Vou cancelar aqui, porque os dois termos são iguais. Poderia ir direto aqui? Poderia, só para vocês relembrarem, tá? Da onde que vem. Então, eu sei quanto é N1, que é 1450. R1 eu não sei. N2 eu sei, 500 RPM. E R2 eu também não sei. Então, daqui a gente tira uma relação, né? R2 igual a 2,9 R1, ou seja, R2 tem 2,9 vezes o tamanho de R1. Sabendo que V1 é igual a ômega 1 R1, eu posso calcular então o R1. Então, V1 é 12. Quanto que vale ômega 1? 2π sobre 60 vezes 1450 vezes R1. Então, R1 vale 0,079 metros. Logo, R2 vale 2,9 vezes 0,079. Então, isso me dá 0,229 metros. Poderia fazer
direto por essa equação aqui, para achar o R2 também? Poderia, não precisaria fazer essa parte. Isso aqui é só para vocês lembrarem da lei do engrenamento, como que eu saio de um problema desse tipo. Nesse caso, que eu tenho as duas rotações e tenho a velocidade tangencial, que nem sempre é dada, eu poderia fazer direto, porque eu tenho V1. Então, eu poderia achar tanto R1 quanto R2 direto por essa equação. Mas, preferi fazer aqui primeiro achando a relação entre os dois para vocês verem as duas possibilidades, ok? Então, agora a gente conhece o raio da polia 1. Então, aqui, esse raio, que vale 0,079, e esse raio aqui, que vale 0,229. Então, agora a gente precisa calcular o comprimento da correia, que é o problema do exercício. Então, para montagens diretas, qual é a equação para calcular o comprimento da correia? A equação é π, que multiplica R1 mais R2, mais 2 vezes a distância entre centros ao quadrado, tudo isso aqui na raiz. Mais R2 menos R1, tudo isso aqui ao quadrado. Então, L vai ser π, que multiplica R1 0,079 mais R2 0,229 mais 2 vezes a raiz. A distância entre centros é de meio. Lembrando que tem que estar sempre na mesma unidade, então tá tudo em metros aqui, tá? Mais 0, aqui é R2 primeiro, né? Então, 0,229 menos 0,079, tudo isso aqui ao quadrado. Vou dar uma gambiarra aqui, puxar a raiz aqui. Então, L vai ser 0,968, que é essa primeira parte aqui, mais a parte da raiz aqui. Então, mais 1,044. Então, isso nos dá um valor de 2,012. Então, a gente pode falar, né, que o comprimento da correia vai ser de aproximadamente 2 metros. Entendido, pessoal? Então, isso aqui é para uma montagem direta, né? Se fosse uma montagem cruzada, a gente usaria aquela outra equação.